Olá, eu sou o professor Anderson Rocha do canal Historiando. Hoje iremos abordar o assunto capitalismo e socialismo. Iremos ver as principais diferenças e as características e como o assunto é abordado pelos livros didáticos. Relembrando, toda terça ao meio-dia temos um novo vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. E você pode pesquisar no YouTube pela hashtag Historiando Anderson Rocha minúsculo, tudo junto conforme está sendo mostrado agora, e aí você vai ter acesso a todos os nossos vídeos. Ao final, deixe seu comentário, seu like ou dislike. Participe! Capitalismo e socialismo. Capitalismo e socialismo são dois sistemas econômicos que disputam a hegemonia no mundo. Capitalismo é um sistema econômico baseado nas trocas de bens por dinheiro, onde algumas pessoas são donas das propriedades e dos meios de produção. Vamos aqui frisar uma palavra chamada liberdade. Capitalismo. É difícil precisar a origem, o tempo e o espaço do capitalismo, pois este foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Alguns países que adotaram o capitalismo, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra. No entanto, observamos traços do capitalismo no século XVI, quando a Europa ocidental passava do feudalismo para o mercantilismo, e assim valorizar o dinheiro como principal meio de troca por serviços e produtos. Novamente, liberdade, troca, mudanças, adaptações. Vamos agora ao socialismo. O socialismo ele tem como ideia principal que a propriedade e os meios de produção estariam nas mãos do Estado ou pertenceria à coletividade. Realmente, alguns países tentaram implementar o socialismo como sistema econômico e coletivizaram os meios de produção, como Cuba, a antiga União Soviética, China e Vietnã, entre outros. Temos aqui uma palavra chamada controle. Socialismo tem origem no século XIX, mais recente, como uma crítica ao sistema capitalista, e ele focava especialmente na sociedade industrial que se desenvolvia, visando a palavra controle sempre. Dessa maneira, um grupo de pessoas de diversas nacionalidades, como Proudhon, Marx, Engels, Owen e outros, idealizaram uma sociedade diferente da capitalista. Vamos agora para as diferenças entre capitalismo e socialismo. Algumas, né? Existem outras. Capitalismo, meios de produção pertencem aos investidores. Socialismo, os meios de produção pertencem ao Estado. Capitalismo, a produção visa o lucro. Socialismo, a produção visa a satisfação das necessidades básicas da comunidade. Capitalismo, existe a concorrência e a pressão para que se trabalhe sempre mais. Existe a possibilidade de melhores salários para os trabalhadores. No socialismo, existe a concorrência e a pressão para aumentar a produtividade, mas como forma de mostrar para os países capitalistas que os países socialistas são mais eficientes. Menor salário, pois o lucro vai para o Estado. Diferenças entre capitalismo e socialismo. Então, capitalismo, a liberdade religiosa. No socialismo, a religião é vista como um instrumento do capitalismo, portanto, os praticantes são perseguidos. O mercado dita as prioridades econômicas na sociedade, que é o capitalismo, e o Estado planifica a economia em ciclos, socialismo. Capitalismo. O livre-arbítrio e o individualismo consistem em um pilar político. Dessa maneira, o indivíduo participa das decisões políticas. Socialismo. O indivíduo deve levar em conta as necessidades da coletividade antes de tomar uma decisão. Até a escolha da profissão ela é ditada pelo Estado, né? E poucos participam de decisões políticas. Agora nós vamos abordar aqui o assunto como os nossos livros didáticos. Né? Então tem aqui uma imagem do livro didático, onde ele fala de capitalismo e socialismo, e aí nós vemos aí essas figuras. Né?
Então está assim, propriedade privada, terras, minas, fábricas, bancos e empresas, em geral, pertencem à burguesia. Propriedade coletiva, o povo trabalhador passa a ser o dono de tudo, socialização. Dois comentários, né? Só existe povo trabalhador no socialismo, no capitalismo não tem povo trabalhador. E as próprias figuras, né? No capitalismo, o trabalhador está trabalhando ali com a cara triste, no socialismo ele está feliz e contente, já começa a mudar determinadas situações. O proletariado trabalha para a burguesia, o proletariado trabalha para a sociedade. Então, está se falando de burguesia como se a burguesia não fizesse parte da sociedade, né? A sociedade ela é composta por todas as classes sociais, por todos os que o compõem. O objetivo da economia são os lucros da burguesia. O objetivo da economia é o bem-estar da coletividade. A economia é baseada no mercado e a economia é planificada pela sociedade. Essa economia planificada, né, pela sociedade, isso aí gera um desabastecimento. A gente vê isso aí, observa isso aí, muito fácil. Os nossos livros didáticos, eles, que é a nossa preocupação aqui principal, né, eles tratam do assunto com parcialidade. Talvez seja pelo fato das nossas universidades estarem repletas de professores que defendem o socialismo, e aí a produção literária gira muito em torno disso, então vão defender o socialismo. Mas aí vamos para uma observação. Os professores universitários, eles defendem o socialismo, mas as greves são sempre por melhoria de salário ou aumento de verba das universidades. Uma incoerência. As verbas das universidades, por exemplo, a UNB, para 2020, é de 1 bilhão e 800 milhões, 3% a mais que 2019. A UFRJ, 374 milhões, 10% a mais que 2019. E a UFMG, 213 milhões, 7 milhões a menos que 2019. São apenas 3 exemplos que eu peguei aleatoriamente. A Firjan fez uma pesquisa e ela constatou que 1.856 municípios brasileiros vão ter uma verba de 4,5 bilhões para 2020, que vai representar aí 2,4 milhões por município. Então, nós podemos verificar aqui uma discrepância muito grande. Né? Uma universidade tendo uma verba de 1 bilhão e 800 milhões e aí 1.856 municípios tendo uma verba de 2 milhões por ano. Para se ter uma economia planificada, como proposto pelo socialismo, tem-se a necessidade de anular o cidadão como pessoa pensante e capaz de tomar suas próprias decisões. Né? Então já começa a ter esse controle. Pode haver exploração do trabalhador? Sim. Nesse caso, os sindicatos que controlam os trabalhadores têm o objetivo de deixar submisso a classe do trabalhador em relação ao Estado. E os objetivos de melhoria de salário, melhoria de condições, isso aí tudo fica relegado ao último plano. Os dirigentes dos sindicatos, eles são pessoas ligadas ao Estado ou ao partido, e com isso eles têm privilégios em relação aos demais trabalhadores. No capitalismo, o que dita a economia é a livre negociação, onde o próprio mercado controla as ações. Pode acontecer de haver uma exploração do trabalhador? Sim. Só que o trabalhador tem mecanismo para se proteger dessa exploração. Ele pode, por exemplo, mudar de emprego, coisa que no socialismo não existe essa possibilidade de troca de emprego, mudança. No capitalismo você tem essa mudança. Isso aí que é o principal, a diferença principal. Qual que é melhor, qual que é pior, isso todos eles vão ter seus benefícios e malefícios, mas o principal, aquilo que dá mais diferença é a liberdade. No socialismo você vai estar sendo controlado. No capitalismo você tem a liberdade de escolha. E a livre concorrência faz isso aí. Então as empresas elas brigam pelos trabalhadores que são qualificados, que estão ali
acompanhando as mudanças. E o sistema, como eu falei, né? Qual é o sistema melhor? O socialismo? Bom, o socialismo ele foi imposto, né? Em alguns países, mas não houve sucesso. Existe uma confusão entre socialismo e comunismo. Socialismo é sistema econômico e comunismo é uma forma, é um regime de governo. Então, os socialistas eles falam que a China é um sucesso socialista. Não, a China ela é comunista, só que o mercado econômico dela é capitalista. Isso aí gera uma escravidão. Por quê? Porque o Estado controla tudo com mão de ferro e força o trabalhador. Mas o lucro que é gerado pelo trabalho vai para o Estado e não retorna. E temos aí sim a perda da liberdade. No capitalismo, ele é empregado em muitos países, mas o sucesso também é relativo. Nos Estados Unidos, é sem dúvida um sucesso do ponto de vista econômico. Temos outros já com relativo sucesso. O que ocorre? Por que esse relativo sucesso? Porque ninguém até hoje conseguiu implementar a ideia capitalista, né, a teoria capitalista por completo. Então, tentam aí fazer uma mescla de capitalismo e socialismo, onde a economia regula determinadas áreas e o Estado controla determinadas áreas, e que fica uma coisa meio capenga e dá distorção. Né? Mas no capitalismo você tem a liberdade de opção. Dessa forma, nós terminamos o nosso assunto de hoje. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o professor Anderson Rocha, do canal Historiando. Te espero no próximo vídeo. Até lá!